Dilemas, episódio 110. Tudo bem por aí, meu povo? Esperamos que vocês estejam bem. Estamos aqui começando mais uma semana com essa novidade, né? Que agora o Dilema chega aqui, ó, para abrir a semana. And, nesse caso, começar o mês de novembro. Adoro mês de novembro. Escorpiana falando. Veja bem, hoje a gente tem um dilema aqui de uma Valentina. Você sabe como é que você manda o seu dilema pra gente? Como? Você perdeu essa parte? Eu vou contar pra vocês agora. Você simplesmente escreve o seu dilema para luabarros@redeamparo.com.br e para mim, que sou Pedro, né? pedro@redeamparo.com.br. Você manda, a gente vai ler e tal. E, cara, assim, tem chegado uns dilemas muito legais, tem chegado uns dilemas muito bem escritos e, assim, sabe aquele tamanho certo? Sabe, assim... Tem tamanho certo, né? Tem porque... sua safadinha. Tô falando das laudas, assim, porque às vezes chegam uns dilemas muito legais, mas assim, 6 laudas aí não dá, porque senão a gente ficaria gravando só a introdução. Mas enfim, esse é um daqueles bons. Vamos lá? Vamos. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Bom, vamos lá. Temos aqui um e-mail de uma Valentina e ela começa assim, ó. Oi, Lu e Peu, tudo bem com vocês? Por aqui, nada bem. Lá vai meu dilema. Eu não estou conseguindo me encontrar como mãe. Tenho um filho de 2 meses, Enzinho. Filho que foi planejado e sonhado por mim e pelo meu marido. A gravidez foi um paraíso, me senti segura, forte e bonita. Aí ele nasceu, um menino lindo e saudável, mas eu não sinto que criei a confiança que gostaria, nem o prazer no dia a dia, nem a leveza. Eu tenho dias bons, mas todos parecem meio vazios, como se eu só visse eles passarem e ainda não entendi o real sentido do que está acontecendo. Vejam, minha sogra tem ficado comigo durante o dia e super me ajuda nas funções. À noite, meu marido chega em casa e eu acabo ficando mais à frente das funções, mas o cansaço físico não é minha questão. O que me pega é a frustração do incerto e imprevisível. Me vejo tentando repetir padrões com o Enzinho e quando ele não reage da mesma forma, me vejo frustrada. Colocar para dormir parece uma roleta russa. Colocar no berço é um pico de adrenalina muito louco. A velha mania de controle driblada por um Czinho que chora sem motivo aparente. Esse fim de semana ele tomou vacinas de 2 meses e isso mudou bastante o comportamento dele no geral. E aí eu fico perdida e sinto que perco a pouca segurança que eu achava que tinha. Fico confusa e não consigo mais decifrar o que é fome ou não consigo acalmá-lo. E nesses momentos me pergunto que porra de mãe eu sou, que só tenho vivido em função disso e ainda assim não consigo lidar com a mínima mudança. Me culpo por não estar curtindo. Tenho medo de estar entrando numa depressão silenciosamente. Me culpo porque meu filho é saudável e ainda assim não encontro leveza nos nossos dias, mesmo com ajuda, mesmo sem nenhum grande problema. O contato com minha família não anda rolando, eles não concordam com a nossa forma de cuidar do Enzinho, criticam meu excesso de colo e aconchego, ou só sabem bater palminha e agitar o menino por horas a fio, mesmo dizendo que ele está cansado e que preciso colocá-lo para dormir. Eu me sinto fazendo tudo errado, vendo problema onde não existe, reclamando de barriga cheia. Como entender o que é puerpério ou cansaço falando? Como criar segurança? Como ter mais leveza? Como me livrar da culpa de não estar amando essa rotina com o bebê que eu tanto desejei? Conto com as palavras de vocês, com amor e admiração, Valentina. Ai. Eu vou começar, Valentina, te indicando um livro muito bom que chama Eu Não Nasci Mãe, da Editora Nacional, escrito por uma moça que mandou muito bem no livro, porque, cara, a gente não nasce sabendo fazer esse negócio, não. E aí tem uma parte do seu e-mail que me pega, que ela fala algo como tá frustrada pela... O que me pega é a frustração do incerto e imprevisível. Incerto e imprevisível. Não tem 2 palavras que descrevam melhor o que é a maternidade, Flor. É verdade. Então, assim, é isso aí. O game é esse. E
a tentativa de controlar isso, de achar que tem que saber o que fazer, vai te levar para a frustração mesmo. Eu não sei, e na verdade eu sei, o quanto a gente constrói essa imagem da mãe, né? Assim, a gente constrói essa imagem da mãe a partir do nosso repertório visual, social, filme, novela, revista, as nossas próprias mães, as mães das nossas amigas, as nossas avós. Tudo isso compõe o que a gente fecha o olhinho e consegue ver que é uma mãe. Ou a ausência de tudo isso, né? Mas tá lá, tem um desenho do que é essa mãe na nossa imagem, na nossa cabeça. E aí a gente fica tentando ser essa mãe que está na nossa fantasia. E a gente deixa de ser a mãe que a criança precisa. Deixa de ser a mãe para aquele filho que está ali na nossa frente. Enzo tem apenas 2 meses. E você está no pico do puerpério, que é esse mar profundo, escuro, solitário, bagunçado dentro de você. E é muito triste porque eu sei que a sua dor é a dor de tantas outras mulheres que vivem essa fantasia, sabe? E a gente precisa conversar sobre isso. Cara, eu fui muito pego sobre essa perspectiva, que eu fui lendo o dilema dela e dizendo, olha, ela está descrevendo o puerpério. É assim. E é assim para muita gente, para a maioria, eu diria, das mulheres, dos relatos que a gente escuta. E ele, às vezes, não dura dias ou meses, não. Às vezes dura alguns anos, inclusive. Sim. Porque essa sensação de achar que um bebê, né, ou depois uma pequena criança, né, na primeira infância, vai responder às coisas que a gente imagina, da maneira como a gente imagina, é de um distanciamento da realidade do que é o maternar e o paternar muito grande, Valentina. E esse é o tipo de dilema que me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Eu, na hora que você fala, talvez eu esteja entrando numa depressão, eu acho que é muito cedo, mas eu acho bom que olhe-se para isso, né? Porque no fundo a sua descrição não me parece uma descrição de uma depressão, me parece uma descrição de uma pessoa que acabou de se tornar mãe. Ponto final. É exatamente isso. Quando você diz assim, eu não sei mais o que é choro, o que é fome, sabia que às vezes nem o bebê sabe? Às vezes tem um incômodo que é outro. E por que a mãe vai ter que saber? Decifrar. Que poder é esse que te deram, que você vai dizer, não, eu vou decifrar. Esse tipo de choro é fome. Esse tipo de choro é sede. Esse tipo de choro é assim, quando você narra também a cena da sua família balançando o bebê, que você diz assim, eles não entendem que agora eu preciso colocá-lo para dormir. Quem é que tá cansado? O bebê tá brincando, tá se divertindo, tá rindo ali, ainda não tá, né? Mas o que é que tá acontecendo, né? É muita tentativa de controle em muitos campos. E Valentina, eu queria te dar um abraço para nesse abraço te dizer baixinho assim no ouvido, a gente não tem controle sobre nada nesse campo do maternar e do paternar. Nada. O seu filho não vai ser o que você está imaginando aí. Você está visualizando ele agora com 2 meses. Então, talvez tenha uma perspectiva que você fique imaginando o futuro e tal. A gente não tem controle sobre nada. Nada. Eu queria fazer um resgate de memória rápido aqui, que foi a nossa última consulta com a doutora Betina na gravidez de Tereza. Foi a última consulta, porque logo na semana seguinte Tereza nasceu, né? E eu lembro que teve um momento do diálogo de Lua com a doutora Betina que Lua falou, disse assim, não, pela primeira vez eu estou me sentindo com algum medo, porque Tereza foi o primeiro parto natural, né? Vai ser, né? Sim, não, foi. Sim. O primeiro parto natural. Tinha vindo antes João e Irene, que eram 2 cesáreas. Os médicos anteriores dizendo que era muito perigoso Lua fazer um parto natural. E a doutora Betina dizendo assim, estou aqui com você. A gente vai tomar todos os cuidados. Mas, sim, pode ser um parto natural. E foi, né? Mas naquela última consulta, eu lembro de uma fala sua, amor, que você disse para Betina que você estava com medo dos riscos.
E doutora Betina, com um sorriso no rosto, assim, forma mais leve do mundo, disse: Lua, risco você corre quando atravessar aqui a rua para pegar seu carro do outro lado. E aquilo foi assim, bum, uma bomba de aprendizado, né? Que assim, o risco estaria em atravessar ali a rua e ser atropelado. O risco está em todo lugar, toda parte. E o que é esse risco? Esse risco é como a gente visualiza a nossa perda de controle. Eu falo muito, né, o quanto a maternidade foi transformadora na minha vida, assim, me colocou em um outro lugar profissional, um outro lugar pessoal, um outro lugar na minha percepção de mundo, porque foi a partir das crianças que eu abracei e tento abraçar, né, porque isso não é fácil, mas eu abracei e tento abraçar todos os dias o que é essa falta de controle, para que ela não me angustie, para que essa perspectiva de não ter controle, dito assim de forma tão incisiva, não seja um peso, e sim a chave que abre a minha gaiola. Porque é muito libertador a gente se acolher nessa sensação de descontrole diante das coisas. Porque aí o que é que me resta? Me resta estar presente aqui. Sabe, quando você diz assim, eu fico angustiada com esse bebê que chora sem motivo aparente. Você falar isso é você dizer assim, nossa, mas meu marido aqui fala sem motivo aparente. O choro é uma comunicação. É uma linguagem. É uma expressão. Ele não tem que ter motivo aparente. Ele acontece, ele rompe, porque esse é o meio que esse bebê tem de se comunicar. E Valentina, tem uma coisa que eu também fico assim com a vontade de te dar um abraço, de te dizer assim, vem cá, mulher, vem, senta aqui no meu colo, deixa eu fazer um carinho. E em todas as mães que chegam na maternidade com essa mesma idealização que você, sabe? E que experienciam, sentem essa mesma sensação de inadequação, de falha, porque a gente precisa falar mais sobre o que é essa maternidade, sabe? A gente precisa falar mais sobre a potência que existe na falta de controle que a maternidade traz. A vida não é mais a mesma. Você não conhece esse bebê não te conhece. Vocês estão juntos aqui nessa parada faz 2 meses. É nada. Tem uma vida inteira para se conhecer e se reconhecer. Tem uma vida inteira para entender o que cada gesto dessa criança que vai rapidamente ser um adulto, o que cada gesto dessa pessoa quer dizer. Agora, não tem como saber. Não tem como saber. Sabe? Então, assim, com quem que você está conversando? O que você leu antes? Joga fora esses livros mesmo e refaz o que é a sua ideia de mãe. Refaz olhando para esse Enzo, entendendo que ele está te chamando para uma coisa. E se você tiver outro filho, esse outro filho ou filha vai te chamar para outra coisa. E você igualmente vai atravessar um processo de conhecer e reconhecer essa pessoa. E é assim que é. E nenhum vai ser igual ao outro, assim. Eu fico muito dolorido quando ela chega aqui nos momentos do dilema dela. Um é quando ela faz uma pergunta, tem um abre aspas dela aqui, que ela pergunta assim, que porra de mãe eu sou? E eu responderia, Valentina, você é uma mãe absolutamente comum, normal, igual a tantas. Absolutamente. Isso que você está atravessando não te faz uma mãe pior ou uma mulher pior, ou cuidado com o tamanho do que você está carregando nas costas diante desse novo papel na sua vida que acabou de surgir há apenas 2 meses. Esse é o primeiro ponto. Isso que você traz aqui é o maternar. É essa falta de entendimento mesmo. É uma nova pessoa que nasceu, o seu Enzo, e uma nova pessoa que se transforma, se transmuta a partir dessa descoberta, que é você, né? E eu tô pensando aqui, né, que ela veio aqui no e-mail e conseguiu desabafar sobre tudo isso que ela está sentindo. Será que ela está conseguindo fazer isso com a sogra? Será que ela está... Com companheiro. Sim, com companheiro também, ia chegar nele. Mas assim, olhar para a sogra e não achar que ela precisa representar um papel da mãe que sabe tudo.
sabe? De noite, quando o companheiro chega, não também ficar nesse papel da mãe que dá conta de tudo e que está sabendo exatamente o que tem que ser feito. Eu lembro de uma cena muito marcante no meu primeiro puerpério, que Peu chegou em casa e aí chegou a nossa comadre, madrinha de João, e os dois abriram um vinho e começaram a beber, e eu tirando leite, e eu olhei para os dois e eu comecei a chorar. Eu senti tanta raiva deles, assim, daquela felicidade que eles estavam sentindo, daquela alegria que eles estavam sentindo ali, contando piada. Eu disse assim, por que vocês estão tão felizes? Alguém vê aqui minha dor, né? Eu tô na merda, tô aqui sentindo um monte de coisa que eu não sei o que é. E aí eles ficaram super espantados, assim, porque eu disse assim, por que vocês estão rindo? Por que vocês estão tão felizes? E eles, não, tá, calma, Peu fez assim, calma, amor. Aí minha comadre disse assim, não, calma, amiga, tá tudo bem, a gente não vai tomar a garrafa toda, não, eu vou embora, tal, não sei o quê. E era isso, assim, eu tava vivendo a coisa mais incrível da minha vida, que era a chegada do meu primeiro filho, e eu tava toda cagada. E sem saber, assim, querendo, por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? Não era pra eu estar feliz? Não exatamente. Ou, por que dentro da felicidade também não cabe essa angústia? Porque a gente acha que é caixa, né? Ou eu vou abrir essa caixa, e essa caixa é a da felicidade. Aí a outra, aí vou fechar, e aí vai ver a caixa da angústia. E não é assim, é tudo junto, misturado. E principalmente nesse puerpério, né, que você tá lá na profundeza do mar, acontece tudo em frações de segundos, e é isso mesmo. E eu gosto muito de pensar num mar profundo, escuro, frio, porque a sensação, quando a gente vê o tempo passando e a gente vai se sentindo menos angustiada, menos misturada, é que a gente submerge, sabe? A gente tira a cabeça de dentro da água e a gente volta a respirar e a gente vê terra firme e a gente vai nadando na direção da terra firme, e a hora que o pé encosta na terra, Valentina, é uma sensação muito, muito poderosa. Muito poderosa. E aí você caminha na direção da terra firme, você olha para o mar e você diz assim, cara, eu consegui, eu atravessei isso aqui. Eu cheguei. Eu cheguei em mim novamente. E aí, desculpa, mas aí eu reafirmo, ser mãe é muito do caralho. Outro ponto que me pega aqui é quando ela fala, é isso, né? O Enzinho dela tá com 2 meses. E ela fala assim, eu que só tenho vivido em função disso e ainda assim não consigo lidar com uma mínima mudança. E narra como é o dia dela, né? Que a sogra tá ali durante o dia ajudando, mas que o parceiro, quando chega à noite, é ela que assume as funções. E aí é uma questão política, estrutural. Que é, primeiro, com 2 meses, é a mãe que tá no papel de cuidar, né? Do ponto de vista de legislação, né? É a mãe que tá lá. E o homem não. O homem já voltou para o trabalho. Voltou para o trabalho com quanto tempo? 4, 5 dias? 10 dias? 2 semanas? 1 mês? Cadê essa figura? Né? E inclusive, cadê essa figura quando chega? Porque o cansaço do trabalho é uma coisa menor. Isso a gente aprende com o tempo. Acho que seu parceiro vai aprender isso, mas é uma coisa menor. Esse cansaço que você está sentindo do puerpério, esse atravessamento todo, e quando você diz que não consegue lidar com uma mínima mudança, eu queria saber onde é a mínima. É uma mudança radical. O tempo todo. Né? Então eu acho que vocês precisam dialogar também sobre o que é essa parceria. As noites no puerpério, para quem está amamentando, a questão do sono, se a bebê ou o bebê tem cólica e tal. As noites, elas não estão dissociadas do dia, não. O bebê não aprendeu ali que quando deu 8h30, agora tá na hora de dormir, vou deixar aqui minha mãe e meu pai dormirem ali e tal. Não aprendeu, não. Inclusive vai demorar. Leva uma base aí de 3 aninhos. 3, 4 aninhos, Então acho que vocês também, minha sugestão também é que vocês dialoguem sobre isso. Porque esse papel que foi colocado aqui no seu e-mail, eu tô falando e não tô fazendo juízo de valor, tá, Valentina? Eu tô a partir do que você escreveu, que é assim... É isso, o marido que sai para caçar e chega tão cansado que não tá. Oi, pera, calma. Não mesmo, né? Esse clã precisa ser construído a partir de outra perspectiva no entendimento do que são os papéis. Esse também é um ponto que me pega.
né? E a Muito gente forte. repete essa narrativa, né? Não, mas ele tá trabalhando. Ele que está trazendo dinheiro. Então, quando ele chega, aí ele vai descansar e eu vou lavar o prato, vou tirar a roupa da máquina. Velho, o que você está fazendo é um trabalho que, assim, desculpa, às vezes é preciso 3 homens para dar conta do trabalho de uma mulher em casa, sabe? Então, a gente também precisa mudar um pouco a maneira como a gente enxerga esse cuidar, porque esse cuidar é o que move o mundo. Então, ele precisaria custar bem caro, porque a gente entende o valor do dinheiro, a gente não entende o valor do afeto. E numa discussão mais profunda sobre o valor desse trabalho, o peso desse trabalho, o entendimento também que ele, ainda que reconhecido, não pode se transformar numa prisão para as mulheres. Tipo, Sim. não, então eu vou abrir mão da minha carreira, porque agora, suponhamos, né, acabou o governo que está aí agora, entrou um governo decente, que é o que vai acontecer a partir de outubro, próximo ano, quando tiver eleição, vai virar 2023, a gente já começa no outro mundo. Mas suponhamos que o governo dissesse, onde foi que aconteceu? Foi na Argentina, não foi que o trabalho materno reconhecido e remunerado. Tem que prestar atenção, porque isso é uma coisa muito subjetiva, pode se transformar também numa prisão. Sim. Que é assim, vou te remunerar e você segue sendo a única responsável pelo cuidar. Cuidado com isso. Vocês têm There's no free lunch. Pois é, tem alguma coisa errada aí nessa conta que não fecha. E o último ponto do e-mail, eu tô aqui olhando para os pontos que ficaram sabe assim, como se tivesse achuriado. Eu adoro essa palavra achuriado. Achuriado, assim, para mim, coisas foram muito fortes. Também quando ela volta na questão da família, que ela fala, o contato com minha família não anda rolando, eles não concordam com nossa forma de cuidar do Enzinho. Rapaz, ele tem 2 meses. Como se estabelece uma forma de cuidar com 2 meses? A meu ver, e aí eu estou dando uma opinião muito particular do meu umbigo, de pai de 4 crianças, a forma de cuidar, o negócio não acaba nunca, a gente vai descobrindo. Então, na verdade, vocês estão diante de um processo que é um processo de descoberta inicial, que é a forma de olhar essa outra existência, né? É muito complexo. Então eu fico preocupado também em dizer assim, a nossa forma de cuidar, como se fosse uma coisa rígida, permanente, perene. Eu estou sentindo falta de elasticidade nessa relação com essa criança que acaba de chegar. Que diz sobre a elasticidade que você tem com você própria, para entender as suas limitações e parar diante delas e descansar diante delas e pedir ajuda diante delas, sabe, Valentina? Eu sinto também, Peu, nesse último ponto que ela traz, né, sobre essa crítica que parece que está acontecendo por lado da família dela, em relação a como ela está cuidando desse bebê. Uma dor, né? O que a gente quer quando a gente se torna mãe? O que a gente precisa quando a gente se torna mãe? A gente precisa de colo também. A gente precisa de colo para dar colo, para ser colo para esse bebê. E talvez, quando você se depare com a crítica, ao invés do colo, isso dói, né? Isso dói muito. Isso é muito difícil de lidar. E aí você precisa conseguir, Valentina, estabelecer os seus limites. Sabe? Tem uma coisa que eu sempre penso, porque isso também não é algo que acontece isoladamente, não está acontecendo só com você. Essa crítica dos familiares, a maneira como você lida com seu filho, que é, uma mãe vai ser sempre criticada. Se ela tiver um filho, mas por que não tenta mais um? Se ela tiver outro e aí for 2 meninos, vai ter alguém para dizer assim, mas o bom mesmo era ter uma menininha para ficar, né? O casalzinho, né? Como se menino e menina, só menino e menina fosse casal. Se ela dá colo demais, vão reclamar que ela está mimando. Se ela dá colo de menos, vão dizer que ela está deixando o menino chorar. Se ela sai para trabalhar, vão dizer, coitado do menino, vai ficar com babá, vai para creche. Se ela fica em casa, vão dizer assim, poxa, mas você largou sua carreira, você era tão boa no que você fazia. Todo lugar. Então assim, minha flor, respire fundo, porque a crítica ela virá. E aí é um processo de fortalecimento da sua identidade como mãe, que é mais uma identidade que você vai somar a quem você já é, ou a quem você vai vir a ser a partir dessa nova identidade. Mas é um processo, Valentina. E aí, falando sobre processo, na reta final aqui, só para relembrar, ela fala que se sente fazendo tudo errado, e ela lança aqui
4 perguntas que eu queria responder as 4 com a mesmíssima resposta. Quais são as perguntas? A pergunta assim, ó, como entender o que é o puerpério ou cansaço falando? E eu responderia, com o tempo. O tempo vai fazer com que você aguce sua observação sobre si próprio e sobre essa relação. Depois você pergunta, como criar segurança? Com o tempo. Porque o tempo também vai te ensinar que você não vai ter segurança o tempo todo. Então você não vai criar segurança, você vai aprender os momentos que se sente segura e os momentos em que se sente insegura. Depois você pergunta como ter mais leveza? Com o tempo. Com o tempo você vai perceber que a maternidade é sobre leveza e é sobre peso. É sobre carga e é sobre libertação. É sobre essas coisas convivendo, que são ambíguas, são ambivalentes, mas estão ali no maternar. E a última pergunta que ela faz para mim é a mais dura, assim, que é como me livrar da culpa de não estar amando essa rotina com o bebê que eu tanto desejei. Com o tempo, entendendo que você não vai amar essa rotina o tempo inteiro. Porque tem momentos que essa rotina, tudo que a gente quer é distância dela para poder descansar, se cuidar e para poder se resgatar. E daí vem a importância dessa rede de apoio, começando com seu parceiro e se estendendo às famílias de origem, seja da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, de quem estiver por perto, de pessoas amigas. Às vezes é um vizinho que prepara um bolo no meio de uma tarde e isso faz você rever a vida a partir da perspectiva de que essa rotina ela não é calculada, controlável e é possível de ser pré-definida por nós, sabe, Valentina? Essa rotina é a rotina do caos. E que o seu maternar, que esse seu puerpério, ele possa ter novas perspectivas de você própria para ele, para esse momento, para esse tempo. Para que essa culpa não te acompanhe. Para que essa dor de não amar essa rotina, ela seja, na verdade, integrada ao que são os momentos de hora amar e hora não amar. É exatamente como nas relações de casal, inclusive. Você não ama o seu parceiro o tempo todo, 24 horas por dia. Tem dia que, né, você não odeia, né? Não tem dia que você quer pegar assim, o cara dizer assim, mas rapaz, fica ali um tempinho longe, tipo assim, 6 dias, porque não tá dando, não tem isso, pronto, então. Então, sabe, observar isso e cuidar desse seu coração, sabe, Valentina? Cuidar do coração no sentido do que você está sentindo, tá? Não cardíaco. Não falando do ponto de vista cardíaco. Nenhuma mãe ama o tempo todo, nenhuma mãe sabe o tempo todo o que fazer, nenhuma mãe tem todas as respostas do mundo, nenhuma mãe, essa mãe aí, que sabe tudo, ela é uma fantasia. Vamos desfazer dessa fantasia e vamos criar uma mãe que seja mais possível. Uma mãe que caiba dentro de você, de quem você é. Fica bem, Valentina. É isso, Valentina. Um abraço forte nosso aqui. Só desejando exatamente isso, que você fique bem. Que você observe esses acontecimentos que ora são maravilhosos e ora são assustadores e siga. Estamos aqui, viu? Gente, paulada. Falar de puerpério não é moleza, não. Espero que vocês, mulheres que estão ouvindo aqui, deem a mão para essa Valentina de alguma forma e espero que nós, homens, possamos também nos modificar nos nossos papéis para entender que a gente tem um lugar a ocupar nessa equação do cuidar, que não é esse que a gente desempenha atualmente. Um beijo, gente. Até segunda. Até segunda, pessoal. Caboge, por favor, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.